Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua no livro de Êxodo, capítulo 4. Agora estaremos lendo o versículo 9, que nos diz assim: E, se acontecer ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre o terceiro sinal que está contido nesse versículo 9. Além dos 2 sinais, mais um seria realizado por Moisés. Alguns estudiosos afirmam que esses sinais podem ser considerados como sendo da mesma natureza e que o alvo deles era gerar e estimular a fé, tanto de Moisés como também do povo. E relacionado a Faraó, estava evidenciando o poder de Deus. Esses sinais puderam levar os israelitas a crerem em Deus. Ao contrário de Faraó, ele não creu. Veja o que diz o verso 31. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Preste bem atenção que os sinais que Moisés fez perante o povo tinham o objetivo de levá-los a uma estimulação da fé pessoal de cada um e também a adoração ao Deus verdadeiro. A Bíblia diz: e se inclinaram e adoraram. Milagres não é para criar espetáculos. Milagre não é para promover um homem. Milagre é para comprovar o chamado de alguém, que Deus realmente está com ele, como também levar o povo a adorar e a glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda nós podemos ler a palavra de Deus no capítulo 7, versículo 13 do livro de Êxodo. Está escrito assim na palavra do Senhor: Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha o verso 23, fala assim a palavra do Senhor: E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. É bom que se entenda que Faraó não estava predestinado a morrer como um pecador. Ele já tinha um coração endurecido, e Deus, na sua onisciência, presciência, sabia disso. Mas Faraó teve a oportunidade, diante dos sinais operados por Deus, crer e render-se a esse Deus. Mas ele se mostrava obstinado. Ele não queria ouvir a voz de Deus. É isso que nós podemos observar no versículo 13 e no versículo 23. No caso do sinal da lepra, como falado anteriormente, é interessante atentar para um fato. Não se sabe certamente a razão de seu uso perante Faraó. Agora, dentro do contexto bíblico, ela poderia apontar para outras coisas, como no caso de Miriam, no relacionamento da questão de Moisés e Arão, conforme Números 12. Então, quando Moisés coloca a mão no seio, que ela sai leprosa, não se sabe o porquê dessa mão leprosa. Há diversos simbolismos, analogias, as quais são feitas em relação a isto. Por exemplo, alguns dizem que quando Moisés coloca a mão no peito, local do coração, é que ele não poderia ter um coração impuro para fazer a obra. Outros dizem que as mãos não podem ser sujas para fazer a obra. E assim vai. Mas é bom analisar que no simbolismo bíblico, a lepra ela passou a ser símbolo do pecado, devido à rejeição que se fazia para com aqueles que tinham a lepra. É bem verdade que naquele período em que a ciência não era tão avançada, a lepra era considerada quase como incurável. Daí que hoje nós sabemos que as pessoas
que são dominadas pela hanseníase, na verdade têm o poder da medicina, que hoje já pode curar esse mal, erradicá-lo de uma vez por todas. Mas dentro do contexto bíblico, naquela época, isso era bem diferente. Agora, atentando para esse aspecto como sinal, ele tem diversos tipos de simbologia, conforme muitos apresentam. Nós sabemos que quando Miriam ficou leprosa, como nós já citamos aí o caso, essa lepra foi uma maldição de Deus, deixando-a impura por causa da sua rebeldia. Não se pode definitivamente explicar a natureza desses milagres, ou sinais, como muitos chamam. Por exemplo, a vara virando cobra, a mão se tornando leprosa, a água se transformando em sangue. Porém, o que se entende é que Deus estava trabalhando de modo poderoso, sobrenatural, para estabilizar os seus propósitos. Às vezes você, quando lê essa questão do sinal relacionado à vara virando cobra, a mão ficando leprosa e depois sendo purificada e a água se transformando em sangue, Deus estava apenas evidenciando o seu poder para confirmar a autoridade que Moisés tinha, despertar a fé do povo. Na essência, a natureza desses milagres, na verdade, ela foge do nosso conhecimento. É interessante que alguns estudiosos, buscando entender a natureza desses milagres, têm procurado falar deles como sendo algo natural operado pelo poder de Deus que controla a natureza e que ele faz isso para chamar a atenção de alguém. Outros afirmam que eles se tratam de simples metáforas, o que jamais pode ser aceito essa teoria, visto que metáforas não convencem ninguém. Mas existem aqueles que olham para esses sinais, para esses milagres, como manifestações sobrenaturais de Deus, as quais se manifestaram para levar o povo a crer na escolha de Moisés e no poder do Deus Todo-Poderoso que o enviava. O que se pode dizer claramente é que Deus, pelo seu grande poder, evidenciou tais sinais com o objetivo tanto de estimular a fé de Moisés e dos israelitas, para também deixar claro a Faraó que grande é o seu poder. Nós não precisamos ficar surpresos diante disto. O importante é adorar a Deus frente aos seus feitos poderosos, pois pelo seu grande poder, Ele faz como Ele quer. Que Deus os abençoe, medite nesta palavra, agora e para todo sempre. Amém.